A doença de Alzheimer. O meu trabalho consiste sobretudo em lidar com os cuidadores e aconselhar. Para os cuidadores saberem agir, da melhor maneira possível, quando estão cuidando de uma pessoa doente mental. Saber lidar com os idosos dementes e fazendo treinos cognitivos para ajudar a atrasar o máximo possível a evolução da doença. E dou também formação para cuidadores profissionais e informais no sentido de adquirirem estratégias para saberem lidar com pessoas com demência. Hoje irei falar sobre a demência e os problemas cognitivos. A doença de Alzheimer é uma doença neurológica. Sabe-se que existem placas entre os neurônios e formam-se tranças fibrilares dentro dos neurônios e, portanto, deixa de haver comunicação. É a partir do momento que deixa de haver comunicação entre os neurônios, há a morte cerebral da parte afetada. A partir do momento que isso acontece, começam a existir alterações no comportamento da pessoa que são os primeiros sinais de alerta. Nós costumamos dividir a doença de Alzheimer em 3 fases. A primeira fase em que são os sintomas mais tênues, quase que não dá para reparar, aquela perda de memória, aquelas pequenas desorientações, mas que a pessoa vai dando de si. Qual é o primeiro sinal de alerta? É a pessoa começar a fazer perguntas repetitivas. Por exemplo, vamos tomar café? E nós dizemos que sim. E passados 5 minutos, olha, queres ir tomar café? E nós voltamos a responder. Passado um bocado de tempo e a pessoa faz a pergunta, olha, mas ainda não fomos tomar café. Há pessoas que estão nesta fase durante vários anos e, portanto, é difícil detectar porque a pessoa tem estratégias para conseguir compensar esta falha de memória. Como ainda está mais funcional do que disfuncional, são esquecimentos que vão passando despercebidos. Então, no início, essas perguntas repetitivas não damos muita importância. Depois a pessoa começa a ter, que é a segunda função cognitiva mais afetada, que é a afasia. A pessoa começa a ter dificuldades em processar a comunicação. Por exemplo, nós perguntamos como é que está o dia hoje. E a pessoa responde, está. A palavra certa não lhe vem, por exemplo. Começa a usar muitos gestos, as palavras começam a ficar difíceis de lembrar. Começa a usar muito, por exemplo, a coisa. Exemplo de frases em idosos na segunda fase da demência. Me traz aquela coisa. Me traz isto, me traz aquilo. É muito comum usar os movimentos para tentar ajudar a expressão. Portanto, isto é outro sinal de alerta, quando a pessoa tem um discurso muito rico e começa a ficar com um discurso mais empobrecido. Muitas vezes os familiares dizem, a minha mãe no início foi diagnosticada com uma depressão, porque as depressões profundas têm sintomatologia em comum com o início da doença de Alzheimer. Porque numa depressão uma pessoa também começa a ficar com problemas de memória, começa a ficar com o discurso mais empobrecido, começa a isolar-se mais socialmente. Eu estou lembrando de uma idosa de 69 anos, e deixou de querer sair e começou a se isolar. Este foi o sinal de alerta. Exemplo. A minha mãe gostava tanto de ir para a dança, gostava tanto de falar com as colegas, e deixou de querer ir para fazer as aulas de dança. O que aconteceu? A idosa em questão, depois de uma consulta ao gerontologista, revelou que reparava que já não tinha mais a capacidade para estar nas aulas, que já não conseguia entender, já não conseguia dançar tão fluentemente. Então, para que ninguém reparasse, ela começou a se isolar e não querer mais ir nas aulas. A fase número 2 é a fase em que já se nota que há um problema, em que a pessoa está perdendo a funcionalidade, e deixa de reconhecer as pessoas, deixa de reconhecer os locais, mas ainda consegue, com ajuda, fazer as coisas por ela. Por norma, quando acontece alguma coisa mais grave, a pessoa desorienta-se, deixa de fazer o almoço, queimar-se no fogão. São os principais sinais de alerta que a família já começa a prestar mais atenção e é por norma que o diagnóstico é feito, é quando a família começa a reorganizar-se para ajudar a pessoa com demência. Depois o que é que acontece? Começam a pessoa com demência ser dependente para as suas atividades do dia a dia e para se proteger dela própria. É aqui que outro fenômeno acontece, que é a chamada anosognosia, que se caracteriza pela negação e falta da consciência da própria doença. Familiares começaram a se perguntar, será que o meu pai sabe que tem demência? Nós estamos todos em volta do meu pai ou da minha mãe ou da pessoa que estamos cuidando com demência. Eu começo a fazer perguntas como, eu acho que a minha mãe não tem noção, o meu pai não tem noção do que se está passando. É isto que nós chamamos de anosognosia, que é a negação da doença ou a incapacidade de reconhecer que está doente. Isto é um síndrome muito comum em doenças neurológicas, como a doença de Alzheimer. Há pessoas que têm a capacidade para reconhecer que estão perdendo a capacidade. A pessoa com demência afirma-se com frases, a minha cabeça já não é a mesma. Não consigo me expressar como antes. Eu já não estou tão igual, eu antes conseguia responder perguntas simples, muito bem. Agora eu já não consigo mais.
Há outras pessoas que dizem, na consulta com o médico gerontologista: "Ah, eu estou ótima, não sei o que estou fazendo aqui. Os meus filhos não querem que eu conduza mais, mas eu consigo conduzir perfeitamente. Eu estou de férias e eu ainda consigo trabalhar." Portanto, uma negação completa da doença e das suas limitações. À medida que a doença vai evoluindo, há outra perda de capacidade que é muito conhecida pela apraxia. Que é o que é apraxia? É a pessoa esquecer-se de fazer os movimentos que para nós são automáticos, ou seja, é a incapacidade para realizar tarefas que exijam recordar padrões ou sequências de movimento. Como, por exemplo, tomar banho, que é muito frequente, e esquecer de lavar as partes íntimas. Ou esquecer-se dos movimentos de escovar os dentes, esquecer-se de como pegar os talheres. Portanto, isto é uma incapacidade que vai ocorrendo ao longo que a doença vai evoluindo. E aí vem a fase 3, que é a fase em que a pessoa começa a ficar completamente dependente. Portanto, não consegue vestir-se, não consegue fazer a sua higiene pessoal, até pode ficar acamada. É a fase da apatia, que é muitas vezes falada pela família. Se não está numa fase inicial, à medida que a doença vai evoluindo, às vezes é aquilo que mais se nota, a apatia. A minha mãe gostava tanto do Natal, agora que estamos todos juntos na mesa ela não fala nada. A minha mãe gostava tanto de ver novelas, agora está olhando para as novelas com um olhar vago, nem parece que está lá. Isto é algo que é muito difícil de lidar, sobretudo para os familiares, e a própria pessoa sente que está se desligando do mundo. Fazer perguntas para idoso do tipo: "Olha, você não gosta de ver a novela. Você gostava de ver este tipo de programa. Antes você gostava tanto de ver filmes de comédia e ria muito." O cuidador começa a refletir: "Agora eu consigo perceber que você está sem atenção, já não se interessa por mais nada." Portanto, um estado depressivo acompanha a doença, sobretudo quando a pessoa tem a noção que estão perdendo a capacidade, e depois, há uma parte do cérebro que regula as nossas emoções e a doença de Alzheimer acaba por destruir essa capacidade de regular as emoções. Portanto, é muito marcada por uma apatia, a pessoa não consegue expressar-se, não consegue verbalizar, nem expressar nem de forma física nem verbal as emoções, e a pessoa sente-se mais desligada, porque também já não consegue entender a realidade.